abençoado para todas vocês, para todos vocês e para a mulher, para as mulheres, um recado importantíssimo. Olha, vim de rosa hoje porque estou em alusão ao Outubro Rosa, né, que é o mês de prevenção ao câncer de mama. O autocuidado é essencial neste mês. A gente já trouxe convidadas aqui para falar sobre o câncer de mama e vamos voltar a trazer novamente, porque é um assunto que deve ser debatido sempre. Agora vamos falar de um assunto que está super em alta e a gente está trazendo aqui no programa, né? Você sabia que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo? É isso mesmo. E como é que melhorar, Fernanda, essa ansiedade? Como é que eu vou melhorar, me cuidar, me tratar? Para isso, estamos recebendo aqui hoje no Cuide Mais de Você, o psicanalista Luan Miller. Muito bom dia, Luan, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. É muito interessante e importante a gente ter esses espaços, né, para trazer para o público e desmistificar um pouquinho, inclusive, o que seria a meditação, né? Perfeito. Que muitas pessoas acabam tendo algumas imagens, alguns arquétipos sobre a meditação. Então, se fosse te perguntar, por exemplo, como seria a imagem de uma pessoa que está meditando? A imagem dessa pessoa, como é que seria? Ela estaria como? Você está perguntando para mim, eu vou dizer, viu, Luan? É uma pessoa que está bem zen, né? Com aquela meio hippie, com aquela saia folgadona, mulher, né? O homem, já aquele homem barbudo. A gente imagina muito assim, porque como você falou, são os arqueotipos que a gente cria, né? Ao longo da vida. Mas meditação vai muito além disso, né? É saúde mental, é saúde física também. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no programa. Luan, explica. Eu quero primeiro que a gente comece esse bate-papo, você falando, né? Essa questão da meditação e do Brasil. A gente tem estudos aí, a gente estava até falando isso no off aqui antes do programa entrar no ar, que o Brasil ele é um dos países mais ansiosos do mundo. Ele foi, inclusive, no ano passado, né, pela Organização Mundial de Saúde, ele foi escolhido, não é nem escolhido, ele foi eleito como o país mais ansioso do mundo. Por quê? Como você, como psicanalista, como é que você enxerga isso? Bom, Fernanda, existem vários fatores, né, que faz com que o Brasil esteja à frente de países que estão sofrendo, por exemplo, com guerras civis hoje, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre acesso às redes sociais, o Brasil é um dos líderes também de acesso a diversas plataformas como o Instagram, por exemplo, né? O próprio WhatsApp, o Brasil, né, os brasileiros utilizam mais do que os próprios americanos. Então, eu penso também, eu observo que no dia a dia das pessoas torna-se muito comum trazer a atenção para outras coisas que não sejam o seu corpo e as suas próprias emoções. E quando você, dia a dia, não traz essa atenção devida, você estava falando há pouco sobre a questão do Outubro Rosa. Sim. Então, é muito interessante que, por exemplo, as mulheres tragam a atenção ao seu próprio corpo para notar sinais, né? Então, os próprios especialistas recomendam toque. Isso é trazer atenção ao seu próprio corpo. E que hoje, de forma muito natural, né, as pessoas acabam trazendo atenção a outras coisas, como, por exemplo, a rede social. Então, existe hoje na nossa sociedade, que eu chamo sociedade fast food, né, onde as coisas são muito rápidas, as pessoas precisam e têm uma grande necessidade de informações rápidas a qualquer momento, né? E as redes sociais estimulam muito isso. Hoje o history dura 24 horas, né? Você entra no Instagram, você entra nas redes sociais e são muitas informações. Então, em paralelo à questão da ansiedade, hoje cresce-se muito, inclusive, também a síndrome do pensamento acelerado. E essa síndrome é decorrente de hiperestímulos, de hiperinformações que nós temos no dia a dia, né? Comum, de forma rápida e acessível na nossa sociedade, e que eu penso também que esses hiperestímulos acabam adoecendo o cérebro. Então traz desconfortos, traz inclusive possibilidades de psicopatologias, como a ansiedade, como a própria síndrome, né, do pensamento acelerado, devido a esse direcionamento de atenção que não é a você, passa a ser a outras coisas, como um like na rede social, que as pessoas hoje postam as coisas para os outros muitas vezes. E quando você não recebe um like, você às vezes fica desconfortável. Então, a nossa sociedade caminha muito para essa questão das redes sociais, e eu penso que trazer atenção ao uso consciente, inclusive eu estou falando de rede social, porque é algo hoje muito natural que todo mundo usa,
e que muitas pessoas acabam passando boa parte das suas 24 horas do dia nas redes sociais. Então é muito comum, é muito fácil de ser utilizado e existem muitas estratégias que os engenheiros, né, que as pessoas que trabalham no Instagram, no Facebook, em todas as redes, eles acabam trabalhando para reter um pouquinho a sua atenção, porque é através disso que esses canais eles vão, né, se mantendo de alguma maneira. Sim. Então, eu penso que seja um pouquinho por aí. Sim, a gente vai conversar muito, Luan, ainda. Eu tenho muita pergunta para fazer. Isso é um assunto que merece ser falado, porque a gente, infelizmente, se a gente for ver os números, né, não só no Brasil, mas no mundo, mas a gente está falando aqui do Brasil também, são números que só vêm crescendo de pessoas com crise de ansiedade, depressão. Infelizmente, a gente teve o Setembro Amarelo agora, que para a prevenção ao suicídio, que também vem, né, que decorre de depressão, de ansiedade. Então, isso merece muito ser falado. Mas antes da gente continuar aqui o bate-papo, eu preciso apresentar o meu convidado, né, falar do currículo dele, minha gente, que é um currículo extenso aqui. O Luan, que ele é professor universitário, palestrante, ele é psicoterapeuta integrativo, psicanalista, pós-graduado em Mindfulness, é assim que fala? Mindfulness e terapias integrativas pelo CBI of Miami. Menino, ele é chique, viu, minha gente? Currículo aqui muito extenso. Ele também possui certificação no protocolo MBCT, que é a terapia cognitiva baseada em Mindfulness, como ensinado pela Universidade de Oxford, né? Também pela Universidade da Califórnia, e tem formação no protocolo MBCR. Por que tantas especialidades, Luan, nessa área? Você sentiu a necessidade? A gente não vê, pelo menos assim, nas redes sociais, que é o local que a gente, como você mesmo falou, a gente está mais hoje em dia, a gente não vê tanto psicanalistas e especialistas em meditação, né? E por que você resolveu se aprofundar nesse assunto? Muito bacana. Antes de trazer para as pessoas, eu penso que seja muito interessante a gente trazer em primeiro lugar para a gente. Né, aquela máxima de que o guia turista, ele só pode te levar a um lugar que ele já foi antes. Perfeito. Então, eu trago isso para mim e comecei de uma forma muito mais profunda. Antes da pandemia, eu já praticava, mas foi exatamente 2020, na pandemia, onde eu precisei aprofundar mais. Porque naquele momento eu tinha solicitado desligamento de uma empresa para ir a outra. E exatamente 2 dias antes do lockdown em Pernambuco. E no cargo de gestão. Eita. Então, assim, imagine a mente dessa pessoa como ficou numa empresa nova, um cargo novo, gerindo pessoas, né? Então, naquele momento, eu precisei recorrer a algo natural. Algo que eu pudesse estar bem comigo sem a dependência, por exemplo, de um medicamento, né? Que hoje em dia também é muito comum, né? Como a gente estava conversando há pouco. E a gente vai falar também sobre medicamento, né? Que quem sofre de ansiedade também costuma tomar. Então vai ser um assunto que a gente vai debater daqui a pouquinho. Maravilha. E aí foi neste momento onde eu senti a grande necessidade de me aprofundar. Logo no início da pandemia, eu já praticava, mas eu passei a me aprofundar e estudar. Então foi logo em seguida também eu iniciei uma pós-graduação, né? E é muito interessante também esse espaço, até porque a gente tem a oportunidade de falar, desmistificar o que seria essa palavra mindfulness, porque várias siglas, vários protocolos, né? O primeiro protocolo que você citou, o MBCT, é chamada terapia cognitiva baseada em mindfulness, né? São muitos nomes em inglês, porque o programa de mindfulness baseado em evidência, ou seja, uma formatação que foi feita da meditação, digamos assim, mas sem aspectos religiosos, porque a origem da meditação vem do budismo, e se a gente fosse trazer para o Ocidente, possivelmente nós não adotaríamos, porque são práticas que dentro da nossa cultura a gente não convive, a gente não compreende. Então o que é que aconteceu? Basicamente em 1979, houve a primeira formulação, né, de um programa de 8 semanas, que foi feito dentro da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, pelo biólogo Jon Kabat-Zinn. Então, este programa, né, ele trouxe os aspectos científicos da prática da meditação, ou seja, foi algo trazido, né, como intervenção baseada em evidência dentro de um contexto clínico. E naquele momento foi para prevenir o estresse decorrente de dores crônicas. Então, pacientes dentro, né,
do centro clínico, né, da Universidade de Massachusetts, que possuíam, de alguma maneira, dores crônicas e, por isto, sofriam de estresse. Então, este biólogo hoje, né, ele é reconhecido, né, mundialmente como o pai do mindfulness, digamos assim, dentro da abordagem científica, né, porque a prática de mindfulness ela é milenar. Mas dentro de um contexto baseado em evidência, num contexto para prevenção, a redução do estresse, por exemplo, com respaldos científicos, com estudos, com imagens do próprio cérebro, do antes e depois da prática de mindfulness durante um programa de 8 semanas, por exemplo, né? Então, foi através dessa pessoa que começou a ser difundida, digamos assim, a prática de mindfulness para todo o Ocidente. Então, por isso que muitas palavras em inglês, porque originou-se a prática no contexto clínico dentro de uma universidade aqui no Ocidente, nos Estados Unidos. Ô Luan, que bacana, viu? Muito bom estar lhe recebendo aqui no programa. A gente vai para o intervalo, mas daqui a pouco, quando a gente volta, a gente vai falar muito ainda sobre meditação, sobre como melhorar e conseguir se curar da ansiedade, do estresse com a prática da meditação. É daqui a pouquinho. Estão prontos para segunda a sexta-feira? Você tem um encontro aqui comigo na tela da TV Nova. Um programa diário com notícias sobre saúde, beleza, esportes, atividades físicas e autocuidado. Então, anota aí na agenda e vem comigo. O que você costuma fazer de segunda a sexta às 9 da noite? Às 21 horas eu geralmente vou dormir. Às vezes vou dormir, às vezes vou pra televisão. Assisto novela, não tem outra coisa pra ver. Tenho que ver sim! As informações de Pernambuco na tela da Rede Nova Nordeste. Um repórter de nossas notícias. Eu acho interessante, porque nesse horário a gente não tem. Porque é um horário que a gente tem um tempo. Então eu espero por você, para lhe informar com seriedade e descontração no Nova Geral. Muito bom, principalmente que vai ser com o Sérgio, né? Eu sou fã dele, já acompanhava ele em outra emissora. Já vou abandonar a novela. Tô vendo que o senhor, ao invés de assistir o futebol ou dormir, o senhor vai acompanhar o Nova Geral agora. Não tenha dúvida. Nova Geral. E aí, minha gente, passando para te dar um recado super importante. De segunda a sexta-feira, a partir das 2 horas da tarde, tem o programa Tá Com Tudo, que tá te esperando com muita música, desenhos, os melhores desafios, muitas brincadeiras e, claro, a sua participação. Então, não esquece, porque aqui a gente tá com tudo. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Pois é, tô passando para dar um recado super especial. Sabe que o nosso encontro é diário, segunda a sexta, 1h30 da tarde. Aqui no programa Que Bom Te Ver, você vai encontrar sempre aquela boa conversa, né? Aquela descontração, informação também, muita música, cinema, teatro, fofoquinhas boas, enfim. Nosso encontro todos os dias, 1h30 da tarde, é aqui na TV Nova Nordeste. E é lógico que eu estou esperando por você, não esquece, viu? É sempre muito bom ter você aqui comigo. Olá, meus amigos e minhas amigas, de segunda a sexta-feira, aqui na TV Nova, eu estou com vocês com o programa Diálogo, sempre recebendo convidados ilustres e, é claro, sempre com a sua participação. Diálogo, de segunda a sexta-feira, aqui na TV Nova, às 5 da tarde. Alô, alô, Pernambuco! O Jogo Certo leva até você as notícias do futebol de Pernambuco. Lances polêmicos. Se forem vender o Santa Cruz a preço de banana, eu compro. Eu compro. Convidados. Eu acho que você não conhece a história da crônica esportiva pernambucana. Deveria conhecer. E muita irreverência. Agora é comigo. De segunda a sexta-feira, às 8 da noite, aqui na TV Nova. O implacável vai mergulhar. Tchau. Fala, torcedor, eu me chamo Monte
E ao meu lado, Salvino Gomes. Lembrando para você que todo domingo, às 21 horas, aqui na TV Nova, tem o que, Salvino? Prorrogação, que é um programa de entrevistas, de debate, de tudo mais sobre o futebol pernambucano. Não se esqueça, às 9 horas da noite, todo domingo, o Prorrogação. Passando aqui para lhe convidar a acompanhar de segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, a nossa Tarde Legal. Tem aquele papo descontraído, tem também o clipe legal, tem ainda o túnel do tempo e sempre boas atrações da nossa Tarde Legal. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, se ligue nessa nossa tarde. Apoio Produtos de Limpeza Igual. Produtos de primeira qualidade. Estão prontos para terem as suas manhãs transformadas? Então vem que tem música, entretenimento. Estamos de volta com a sequência do Cuide Mais de Você, hoje com um assunto interessantíssimo. Estamos falando sobre meditação, recebendo aqui no programa o psicanalista Luan Miller, que está explicando tudo aqui pra gente. Mas antes da gente continuar esse bate-papo incrível, eu quero falar também de outra experiência incrível que você, mulher, que você, homem também que está em casa, que está querendo, que está precisando emagrecer. Olha, não perde tempo. Vai na Emagricentro Recife, Zona Norte. Lá você vai ter os melhores tratamentos e vai poder transformar a sua vida na Emagricentro. Porque lá você vai encontrar os melhores tratamentos para emagrecimento, estética e bem-estar, tudo com o acompanhamento de profissionais altamente capacitados. A missão da Emagricentro é ajudar você a conquistar os seus objetivos de forma segura e eficiente. Então não perde tempo, vai lá, faz uma visita e descubra como a Emagricentro pode fazer diferença na sua vida. Emagricentro Recife, Zona Norte, cuidando de você do começo ao fim da sua jornada. É isso aí. Então, Luan, vamos continuar aqui o nosso bate-papo, né? Bacana sobre meditação. A gente falou um pouquinho sobre ansiedade no começo do programa. Quem está em casa agora está curioso, né? Fernanda, olha, eu sinto que eu sou ansiosa, ou então estou ansiosa por conta do trabalho, por conta das cobranças no emprego, em casa também, né? A gente sabe que há muita cobrança de marido, de esposa, dos filhos. E aí, como é que essa pessoa que está assistindo aqui ao Cuide Mais de Você, que está ansiosa, que está sentindo, né, que está entrando numa crise de depressão, como é que essa pessoa pode procurar um tratamento e a base natural, né, como você falou, através da meditação? Bom, é muito importante entender, né, que em primeiro momento a prática dos programas de Mindfulness, seja o de redução do estresse ou de prevenção à recaída da ansiedade e depressão, que é o MBCT, eles são complementares, né? Então a gente não pode excluir também outros tratamentos convencionais, como por exemplo a psiquiatria e a psicologia. Então é sempre interessante que um indivíduo, né, que apresente sinais de ansiedade e depressão, ou até mesmo um quadro, né, que ele possa ter um acompanhamento psiquiátrico, se for o caso, ou também com o próprio psicólogo, né? Mas, neste caso, a pessoa entendendo que ela também tem esse interesse, porque o interesse precisa também partir do próprio indivíduo, assim como qualquer tipo de terapia, o indivíduo, né, ele precisa demonstrar interesse. Então, as práticas de meditação, elas são acessíveis a todas as pessoas que querem praticar. Porque não é necessário que você esteja numa postura específica ou você esteja entoando algo ou fazendo gestos com as mãos para que você possa praticar. E aí, essas pessoas, né, que já tiveram, por exemplo, algum quadro de ansiedade ou de depressão, é muito interessante buscar, recorrer, né, ao programa do MBCT, que é a Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness. Esse protocolo é a união entre a atenção plena, que é o Mindfulness, junto com a terapia cognitiva da psicologia. Então, são feitos exercícios cognitivos e práticas de meditação ativas e contemplativas durante 8 semanas. Então, essa pessoa ela pode buscar, é um formato de um curso, digamos assim, onde durante 8 semanas, essa pessoa, em 52 dias, estará praticando. Então, ela passa a desenvolver, inclusive, um hábito de trazer atenção às suas emoções, aos seus pensamentos, ao seu próprio corpo, com algumas diferenças. Quais seriam essas diferenças? Não é uma atenção comum,
como a gente tem no nosso dia. É uma atenção com curiosidade, porque muitas vezes nós estamos apenas passando pelas coisas, ao invés de sentir de fato, né? Às vezes a gente não tem gentileza conosco. Então é uma atenção com gentileza, com curiosidade, com intenção de você às vezes parar um pouco para observar o que é isso que eu estou sentindo aqui. Perceber inclusive os sinais que são apresentados para o início de um quadro de ansiedade, por exemplo, ou de depressão. Porque antes do desenvolvimento do quadro, são apresentados alguns sinais. E se você passa por um programa, por exemplo, como este, de 8 semanas, você é educado porque dentro do curso há um peso muito forte, né, sobre a questão da psicoeducação. Então você traz consciência sobre sinais que são lhes apresentados, né, para que você possa, antes de desenvolver uma crise, você parar um pouco, frear um pouco, né, e não chegar à crise. Porque muitas vezes a pessoa já passa pelas coisas e por não sentir, você acaba desenvolvendo um quadro de ansiedade, um quadro de depressão. Então é muito interessante, né, essas pessoas que já tiveram esses quadros, ou até também a questão do estresse, né? Muitas pessoas, como você falou, né, marido, né, trabalho, faculdade, estudos. Então no dia a dia é muito comum também as pessoas estarem no nível de estresse, em muitos casos inclusive estresse crônico, né? Então é um outro programa também no formato de 8 semanas, com 52 dias de prática, que é o Mindfulness baseado em redução do estresse. E aí neste você também traz atenção aos sinais de estresse e como lidar com isto, né, que em muitos casos, né, as pessoas, né, de uma forma muito comum vão lidar. Então o estresse é algo comum do dia a dia. Sim. E que a gente vai precisar saber lidar com isto, né? Ô Luan, a gente está falando aqui de tratamentos, né? E você falou de todos esses protocolos, né? Desses processos, mas é interessante a gente falar para quem está assistindo aqui ao programa, para quem está em casa, que não é só procurar, por exemplo, a meditação. Quando você já identificou um caso de estresse, um caso de ansiedade, eu acredito que, pelo que a gente está conversando, a meditação ela pode até ser procurada antes, já para prevenir, né? Para prevenir esse fator. A gente vive numa rotina muito corrida. A gente sabe que às vezes é mais de um emprego, né? A gente tem que estar em vários trabalhos, a gente tem que estar cuidando da família, cuidando da casa, do marido, o marido cuidando da esposa, dos filhos, para quem tem filho. Então isso acaba tornando a nossa rotina muito corrida, a gente acaba se cobrando muito, né? Cobrando também dos nossos familiares, a gente quer sempre ser melhor, estar melhor. E isso tudo gera, né, a crise de ansiedade, como a gente está falando, o estresse, que é rotineiro, a gente vê, às vezes a gente vai no supermercado, a gente vai fazer alguma coisa e a pessoa que está trabalhando no caixa está estressado, o gerente está estressado, a gente vive, né, nessa rotina de estresse. Então, a meditação ela também é ideal para ser feita como forma de prevenir um quadro mais grave, né, de uma ansiedade, de alguma doença crônica que leve, né, à depressão, ao estresse. E aí você trouxe aqui alguns materiais, alguns acessórios que eu queria que você falasse como é que você trabalha com eles quando um paciente chega no seu consultório, na sua clínica, né, para poder fazer aí esse trabalho, né? Bom, são alguns materiais, alguns objetos. Esse daqui, por exemplo, é o chamado tigela tibetana. Então, ele traz um som característico para o relaxamento, né, que inclusive já há estudos também sobre a frequência desse som para uma sensação de conforto no corpo, conforto também dos pensamentos, uma desaceleração, digamos assim, né? Então, é um som muito tranquilo que a gente utiliza durante uma prática de meditação, né? Posso fazer aqui? Pode, claro. E aí, nesse som, a gente pode, por exemplo, trazendo uma atenção para observar onde que o som começa. E depois eu vou abaixando um pouco. E aí a pessoa vai notando o aumento do som, a diminuição do volume. Então essa prática aqui, por exemplo, por 10 minutos, você sente muito fortemente o efeito após a utilização, né, desse objeto da tigela tibetana, né, para essa ideia do relaxamento,
porque você traz a atenção ao som e esse som característico ele é muito interessante para isto. Não passou nem, eu acho que 30 segundos aqui, eu já estava relaxando, minha gente. É muito interessante, né, esse tipo de trabalho. Tem outro aqui também que você trouxe. Esse outro aqui é o Sinupim. Então ele é muito usado também para a gente, por exemplo, iniciar uma prática. Sim. Então é no momento onde eu peço para a pessoa fechar os olhos e aí eu inicio a meditação guiada, por exemplo. Eu posso guiar uma meditação. E aí eu peço agora nesse momento para as pessoas fecharem os olhos, relaxando um pouco. A prática pode ser sentada ou deitada. E aí quando eu finalizo a prática, é meio que um sinal para que as pessoas possam entender que a gente vai começar e que a gente terminou a prática. Ô Luan, esses tipos de tratamento que são feitos, a gente fala consultório, estúdio, como é que a gente pode chamar? Eu faço os atendimentos, eu trabalho muito com os atendimentos online também. Ah, então esse tipo de tratamento você também faz de forma online. Isso, eu faço vivências presenciais. Até porque é todo o Brasil, né, Luan? Sim, eu acho que você exatamente. atende todo o Brasil. Eu tenho alguns pacientes, clientes, né, na verdade, assim, que a gente tem uma relação muito próxima também, aqui em Recife, Salvador, Natal também. Perfeito. Então eu faço vivências presenciais, né, sejam imersões, ou também o próprio programa de 8 semanas, que também é online, onde é mais acessível a questão geográfica, Sim, né? Então alcança muito mais pessoas. Geralmente esse tipo de tratamento, por exemplo, com você falou como é o nome dela? A tigela tibetana. A tigela, pronto. Esse tipo de tratamento com ela lhe dura quanto tempo numa terapia quando você está fazendo? 10 minutos, 1 hora? Qual é o tempo? Toda a prática, por exemplo, a gente pode fazer 1 hora. Os cursos são encontros semanais, aqueles 2 programas que eu lhe falei, onde dura basicamente 2 horas, 2 horas e meia. Então, dentro dessa duração, a gente traz diversas práticas. Uma das é a prática com os sons, por exemplo, de trazer atenção consciente, com gentileza, sem julgamento ao som. Quando ele inicia aumentando, diminuindo, e aí, além dessa prática, a gente tem várias outras também. Pode-se praticar caminhando, atenção ao movimento atento, né? E diversas outras. Ai, Luan, que pena que o programa está chegando ao fim. Eu tinha até falado no intervalo, né, que tinha que ser um programa de mais de 1 hora, porque é um bate-papo muito interessante, é um assunto que eu acho que deve ser falado, deve ser levado para mais programas de televisão. Eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso, porque prevenção. Eu acho que se a gente se prevenir, né, se a gente se cuidar mais, a gente evita muita coisa. Então, a parabenizar você pelo seu trabalho, obrigado, agradecer Fernanda, aqui a sua presença. Eu queria só que antes da gente encerrar aqui, que você deixasse as suas redes sociais, está aparecendo aqui no crédito, mas quem quiser lhe procurar, lhe acha aonde? No Instagram, @Luan_Miller. O Miller é M-U-2-L-E-R. Então segue aí o Luan, já vai lá no direct, manda sua pergunta como é o tratamento. E vamos se cuidar, né, gente? Agradecer você que ficou com a gente aqui até o final e fica aí com toda a programação da TV Nova. Amanhã a gente se encontra. Cheiro! Cuide mais de você. Apoio Emagrecentro Recife, Zona Norte. Resultados que transformam e inspiram. O primeiro movimento é sempre difícil, mas é preciso começar. Na ACD, tudo começa com um movimento, assim como a